Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Eu dei uma sumidinha, né, de um pouquinho mais de um mês com os meus vídeos e agora estou retomando. Não desapareci por qualquer coisa. Eu estava sempre na minha escola da vida, nas salas de aula da nossa própria alma, tentando entender mais do que somos, do que sou. E tantas vezes a gente precisa de um tempinho a mais para entender, absorver e mais ainda, né, ter a segurança para depois transmitir alguma coisa para vocês. Mas sim, eu estava com saudades e agora a gente começa uma nova etapa. Eu vou sempre falar de energia, de espiritualidade, de chakras e tudo que completa o ser humano como um ser complexo em tantas áreas. A coisa que menos interessa aqui pra gente é o que fazemos para sobreviver, mas sim o que carregamos de essência sobre nós. E este vídeo, ele parte com uma nova série, uma nova sessão, aonde eu vou falar de vez em quando sobre determinados valores. A sala da minha alma que eu estava cursando enquanto vocês não viam, ela me ensinava tantas coisas sobre mim mesmo. Aprendi bastante, tantas vezes repeti a mesma lição em dias consecutivos, em noites mal dormidas, enfim, é o que se faz uma alma encarnada ao tentar entender algum dos processos que nos envolvem nesta experiência que chamamos de encarnação, que às vezes nos perguntamos para onde estamos sendo conduzidos, aonde algumas lições dolorosas estão nos levando, e é disso que eu quero falar agora. Bom, antes de tudo, quero apresentar vocês a este lugar lindo. Eu estou em Trentino, é uma província autônoma aqui do norte da Itália. Este é o lago de Teno, também no comune de Teno, ali de Verona, da onde eu moro, dá mais ou menos uns 120 quilômetros. Como vocês podem ver, estamos em pleno verão, dia ensolarado, lindo, e parece uma piscina caribenha, e é mesmo. Acabei de fazer um mergulho ali, tá uns 8 graus a água, maravilhosa, e aqui fora nós estamos com 40. É assim o nosso verão aqui. Bom, fica essa imagem linda aí de fundo para vocês, que não é IA, não é montagem. Estou aqui sempre com o filhote, escudeiro, né, Tuti? Fala oi. Oi, gente. Bom, e passando diretamente ao que a gente vai falar hoje, estamos falando sobre um valor que a gente não pode ensinar. São muitos os valores que um espírito pode portar com você, ou melhor, em si. Quando a gente trafega entre experiências, entre dimensões, quando estamos encarnados, desencarnados e até tantas vezes trabalhando no astral, porque às vezes ninguém sabe quanto tempo a gente tem ali no que chamamos tantas vezes de erraticidade,
que é aquele período entre encarnações, a gente é colocado em tarefas que nos desafiam a aprimorar os nossos valores, mas nós não somos colocados em nenhuma tarefa aonde já não tenhamos os valores despertados e identificados por um espírito superior. Por exemplo, o seu mentor, o seu guia, o seu anjo da guarda, quando ele vai te confiar um trabalho, uma missão no plano astral, obviamente, estamos falando aqui, vamos falar de forma simples, quando a gente está desencarnado, porque não é só ali. Muitas vezes, quando estamos dormindo ou desdobrados, isso também pode acontecer. Mas nunca vai ser te dado uma tarefa que não seja compatível com os valores que você já tenha estabelecidos muito claro dentro de você mesmo. E o que eu quero dizer com isso? O que são valores? Quando você vai aqui na Terra fazer uma universidade, você cursa um determinado número de horas, de anos, faz testes e provas e no final te concedem um certificado. Na espiritualidade, seria muito raso dizer que acontece a mesma coisa. Os valores são coisas que não dependem de cursar um curso de formação para você ter. São sentidos que a gente constrói ao longo de muito tempo. E quando a gente absorve eles nas entranhas mesmo da alma, eles se tornam valores inseparáveis de nós. O que eu quero dizer com isso é que aonde quer que você vá, seja aqui encarnado, davante a uma situação aonde vem ser provada a sua dignidade, aonde vem provado a sua lealdade, aonde vem provada a sua honestidade, porque nós somos provados, nós temos oportunidades de fazer um pouco de besteira, né? Quanta gente que se encontra ali na situação de passar alguém para trás e se aproveita e passa, de uma pessoa mais vulnerável, um aposentado que não entende tecnologia e que você poderia sacar o dinheiro dele porque ele te confiou a senha dele no caixa eletrônico porque ele não sabe digitar. Quanto disso acontece? Mas em outras proporções, nós falamos aqui de confiança mesmo, de colocar a sua vida tantas vezes na mão de uma pessoa. Você coloca anos da sua paz, dos seus planos, da sua juventude, do seu esforço. Você coloca o seu suor, você coloca o esforço de uma encarnação, né? Porque não sabemos quando que ela vai terminar. Então, quando a gente toma uma decisão, nós estamos confiando que aquela decisão é uma coisa séria, é uma coisa que realmente vai ser duradoura. E o tema de hoje é o valor, um dos mais comentados, mas um dos mais difíceis de serem desenvolvidos. Eu estou falando da lealdade. A lealdade, pessoal, ela é um valor que não anda sozinho. Você não consegue ser leal a alguém ou a alguma coisa, a uma missão, se você não desenvolveu coisas mais basilares, como, por exemplo, a honestidade. A honestidade com você mesmo. A honestidade no sentido de o que você fez durante o dia é algo que realmente te honra, que se alguém que você ama muito, por exemplo, um filho seu, se você tivesse que contar para ele o que você fez em cada segundo do seu dia a dia e as decisões que você tomou, se você se sentir envergonhado por um segundo do que você contaria, é um sinal que você ainda não desenvolveu bem aquele sentido, aquele valor, e que você deve voltar a treinar com as maçãs.
Muita gente na autoavaliação se sente já desenvolvido de tantos valores. Mas é na prática, no dia a dia, onde nós não estamos sendo observados, que realmente a gente é pego de surpresa pela própria vida, e a espiritualidade nos dá aquela alfinetada. Você sabia que estava sendo uma prova? Não, né? Então volta lá para o final da fila, porque você não está pronto para ela. E nesse meio tempo que eu estive um pouquinho sumido dos vídeos, eu estava justamente aprimorando de novo uma delas, entendendo um pouquinho mais sobre elas. E não por acaso, vocês sabem que eu me apoio em tantos ensinamentos, mas aquele que eu me apoio mais é diretamente os ensinamentos dos próprios espíritos, que eu tenho muita sorte em ser assistido por eles. E eles são os maiores professores que eu poderia ter. E depois me viro eu com os testes, com os desafios que aparecem no meu dia a dia. Pois bem, ao conversar com um espírito amigo sobre lealdade, ele me deu uma lição que talvez eu não conseguisse encontrar em outros mestres encarnados aqui, exemplos tão perfeitos. E eu vou contar alguma coisinha para vocês sobre isto. Ele me disse que a lealdade é algo que a gente não consegue explicar para outra pessoa, mas é um sentimento que reúne os semelhantes. Um espírito, ele faz parte do grupo ao qual ele mais se assemelha. Isso não é segredo para ninguém, né? Então, o nível de cada um de nós, seja intelectual, informação espiritual, tecnológico, científico, psicológico, qualquer coisa, ele nos atrai para um grupo que pensa igual. E a lealdade é algo muito valioso nos grupos espirituais que nós frequentamos quando estamos desencarnados e também quando estamos dormindo, digamos assim. Nós estamos sempre alinhados com aquilo que realmente carregamos para cima e para baixo nas encarnações e na evolução espiritual. Quando um guardião, ele fala para você: ei, eu disse para você que eu estou com você, que eu estou cuidando dos seus caminhos, da sua retaguarda. Não precisa olhar para trás para saber se eu estou lá. Quando algo semelhante a isso vem dito para a gente, nós temos a opção de duvidar e dar aquela olhadinha para trás. Muitos de nós que não desenvolvemos ainda a percepção real da lealdade, olhamos, porque a gente está acostumado aqui a ser traído o tempo todo. Nós somos traídos por amizades, por amores, por pessoas na nossa profissão, enfim. Nós nos arrependemos o tempo todo de estarmos confiando em alguém. E nós nos habituamos que isso é normal, que não existem seres de valores. E como a gente pensa que não encontra ninguém igual, a gente se nivela por baixo. Não vou confiar em ninguém também. Que todo mundo se lasque. É cada um por si e Deus por todos. Mas não. Na conversa com esse espírito, ele me disse muitas coisas. Uma outra delas é que quando nós desencarnamos, nós vamos ter a oportunidade, por um tempo maior ou menor, de trabalhar por nós mesmos do lado de lá.
E esses valores já desenvolvidos por nós, como a lealdade, valem como ouro, porque eles podem delegar coisas importantes para nós e elas serão levadas ao fim com a mesma natureza, com a mesma simplicidade que elas foram dadas no início. Olha que interessante. Assim como uma empresa aqui na Terra tem uma dificuldade imensa para encontrar um bom funcionário, um funcionário leal, assim como um funcionário também tem dificuldades de encontrar um bom patrão, um bom coordenador, um bom gestor, que não queira se aproveitar da posição que a empresa concedeu a ele e ele se torna um manipulador, um mau gestor com medo de perder o seu poder sobre um subordinado. A mesma dificuldade temos no astral. Estou dizendo tudo isso, gente, para que vocês tentem aqui, enquanto encarnados, despertar estes valores importantes, pois no final das contas a gente está em primeiro plano tentando melhorar nessas experiências de vem e vai aqui da quarta dimensão, da terceira dimensão, mas poxa, lá isso vale demais. Quando um espírito que tem a condição de te guiar, ele te dá confiança e você consegue honrá-la, você está despertando isso aqui na Terra. Isso vale mais do que qualquer coisa, porque você se torna uma ferramenta que eles podem contar. E contar não é só para você. Nós estamos falando aqui de contar para ajudar outras pessoas. Tantos e tantos de nós, de irmãos encarnados, temos estes valores esperando para serem reconhecidos. E como é que se reconhece um irmão que porta... Um irmão, estou dizendo aqui um espírito, tá? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa de idade. Como é que a gente desperta os valores dele? É oferecendo. A gente oferece o que a gente tem. A gente oferece a mão estendida, a gente oferece a nossa lealdade em primeiro plano para ele. E lá dentro, se ele for portador do mesmo valor, vai ser despertado e você ganhou ali um aliado, pois uma vez que um espírito decente, que já teve na sua estrada esse valor despertado, em qualquer época, e a gente se torna um instrumento de despertar ele agora, puxa vida, é uma coisa muito especial para nós. E isso tem várias mãos. A gente pode estar encarnado, despertando desencarnados. Podemos fazer isso de encarnado para encarnado. E assim como desencarnado para encarnado. Então, pessoal, o tema de hoje, que é tão importante e que está tão em falta, porque as pessoas têm medo de se expor. Aliás, as pessoas hoje têm medo de tudo. Qualquer coisa que possa expor elas ao ridículo. E nós chegamos no ponto que sermos verdadeiros, falarmos dos nossos valores, sermos honestos e não levarmos vantagem é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de derrota. Mas, por favor, não se deixem levar por essa modernidade inútil. Nós somos os mesmos espíritos que caminhamos
tantas e tantas vezes aqui na Terra. Estou falando agora só dessa última era, tá? Não vamos falar de era passada, de Atlântida, Lemúria, nada disso. Estamos falando agora da última era. Mas que a gente não tinha a tecnologia para nos distrair tanto. E as coisas eram mais verdadeiras há 30, 40 anos atrás. Então quem está encarnado agora está vivendo um desafio maior, que é lidar com os conflitos internos, com uma tecnologia que a gente não domina, que a gente não sabe até que ponto ela faz bem ou mal, e com um medo enorme de deixar ser despertado o que a gente realmente é, o que a gente realmente traz. Isso está fazendo muito mal para as pessoas, está adoecendo as pessoas. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o relógio, com o tempo que está passando rápido e que elas precisam vencer a qualquer custo. E esse qualquer custo coloca elas no piloto automático por 10, 20, 30, 50 anos, uma vida inteira, sem parar para pensar o que elas estão trazendo e que falta despertar. Então, vocês não são muitos que me seguem, mas eu fico honrado quando alguém de vocês é tocado no momento necessário, no momento que precisa. Então aqui nós estamos falando de um valor. Mas se você sente em você a honestidade, não renuncie dela. Se você sente amor verdadeiro, não é para dar para todo mundo. Ninguém merece o teu melhor. Mas não desista dele, não abra mão dele. Não se rebaixe. Fique sozinho, mas não se rebaixe. Não dê por dar o que você traz dentro de você. Busque despertá-lo dentro de você. E uma vez que você carrega isso para cima e para baixo com você, é só uma questão dos outros reconhecerem. Assim como a gente tem que deixar para lá outros. A vaidade, ela destrói, rouba o tempo. Seja você mesmo. Envelheça com honra. Aprenda a viver sozinho, se necessário. Não coloque a sua vida na mão de ninguém, a sua felicidade na mão de ninguém. A lealdade é um dos pilares mais fortes que um espírito pode contar. Então, depois de ter oferecido em primeira mão ele a um outro ente, e que não foi claramente reconhecido de cara, isto é um sinal claro que o outro ainda não carrega. Então, tudo que você tem que fazer é proteger o seu. E não se preocupe, você não vai viver solitário por proteger esse tipo de coisa. Não rebaixe o que você é, o que você carrega, por medo da solidão. É na solidão que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês acontece. Quando você está envolvido em relacionamentos, em situações que te roubam a sua paz, que te roubam o seu momento com você mesmo, você nunca vai chegar nesse tipo de conclusão. Você nunca vai estar disponível realmente para que uma inspiração, um espírito bom, um guia, consiga se aproximar de você para falar sobre isso. E quando eu falo falar, não estou falando que você tem que ter sensibilidade aguçada para tal. Não, é uma questão de estado. E a comunicação, ela vai vir de uma maneira ou outra, através da intuição. Você está ali na tua vida. Vai vir aquele pacotinho de informação, de imagem, de som e de texto junto. E simplesmente é como se descompactasse dentro de você. E aí você fala, poxa,
É assim então como que funciona? Por que eu não pude saber isso há 30 anos atrás? E poderia evitar tanta coisa? É porque a gente nunca foi habituado a falar sobre esse tipo de coisa. Ok? Então, eu deixo aqui vocês com este convite de reduzir a marcha. Deixar que cada dia seja oferecedor de algo para vocês. Não tentem controlar 24 horas do seu dia. Reservem uma parcela dele para as surpresas que a vida te guarda. Não é fácil, mas é treino, é prática e funciona. Acordem sem estar atrasado. Acordem com 1 hora antes do horário que você tem que sair de casa. Faça a sua prece, a sua meditação. Peça inspiração. Diga pro universo que você está esperando a lição do dia, que você vai estar atento. E acredite, cada encontro com cada pessoa, no âmbito profissional, em casa, vai ser uma oportunidade disso estar acontecendo. Eu garanto para vocês. Depende da gente ver o que está acontecendo, pois a vida é um ciclo e ela vai oferecer a mesma prova para a gente até que a gente perceba, até que a gente se canse de ignorar e que a gente enfrente ela e supere ela. E a lealdade é algo avançado, não é para qualquer ser, mas busquem ela, busquem a lealdade. A lealdade, ela vem sozinha para o seu lado quando você estiver oferecendo ela também para o outro. E a lealdade é algo que uma vez que você tem, ela impregna em você. Você não consegue dar as costas mais para ela. Ela se torna parte de você. Assim como a inteligência, a bondade, a honestidade, a coragem, tudo isso faz parte de um despertar espiritual. Eu espero que muitos de vocês não tenham achado muito superficial, pois aqui eu não estou falando de história de ninguém e nem da minha, mas cabe na vida de todos nós. Quem aqui já não sofreu por falta de lealdade com quem caminhava com você? Dói muito, dá muita sensação de perda, tempo perdido, amor perdido. Eu sei bem, fiquem tranquilos, isso daqui não é um papo teórico de alguém que leu livro, que ouviu pedacinho de podcast e que está passando para vocês retalhos de outras coisas. Desde o começo, o meu compromisso com vocês é repassar somente o que eu vivo nas minhas lições. E quando eu dou uma sumida assim, não é que eu desisti não, é porque tem lições que são brutas, que elas pegam a gente pelo pé, puxa lá para o fundo do lago, e enquanto a gente não subir sozinho para respirar, para entender o que aconteceu, olhando tudo lá da praia, enquanto o sol seca a gente não está pronto para falar. Eu tenho certeza que esse assunto vai encontrar moradia na experiência de cada um de vocês que me seguem, que me escutam. E só para fechar, eu garanto para vocês, vale a pena passar
pelo fundo do poço para ter isso despertado. Vale a pena, pois você se torna um outro ser humano. E isso não quer dizer nos tornarmos bonzinhos. É sermos leal com quem é leal, com quem compartilha dos mesmos valores, com quem está na mesma caminhada. E eu espero que você tenha a coragem de ir lá para o fundo do seu poço e que quando você subir, leve o tempo também que você precisar para entender as coisas. Não se esqueça das pessoas que porventura tiveram ao seu lado durante esse processo. Vão ser muito poucas, então não vai ter como você escolher. Não vai ter como você nem esquecer, porque serão tão poucas as pessoas que vão estar do teu lado quando você passa pelas suas provações, que você começa a entender o que você significa para elas também. E isso muda todo o jogo. Você vai parar de precisar de pessoas que você sempre jurou que precisava na sua caminhada. Você passa a encontrar detalhes aonde você não percebia antes que existiam, mas que estavam sempre ali. E para aqueles que um dia tiveram oportunidade de ter o contato conosco e que hoje demonstraram não estar prontos para a nossa lealdade, é uma pena, mas a gente não pode perder tempo com quem já provou que não é leal a nós. E eu estou falando aqui de todos os aspectos. Quem aperta a sua mão com uma mão e te dá uma facada pelas costas, não é alguém que merece caminhar com você nesta terra e em nenhum outro plano. Deixo vocês aqui com um beijo no coração, um abraço fraterno e a certeza que para muitos de vocês esse vídeo vai chegar como uma luva que vocês esperavam. Não desistam de vocês. Não desistam de vocês. Ok? Não importa o que aconteça. A gente vai desencarnar já já. Usem esse tempo para se tornarem pessoas melhores. Ok? Um beijão. Vejo vocês no próximo vídeo. Vamos falar mais de valores, porque na verdade é o nível que desperta, é o nível que nos faz sermos diferentes. Um beijão. Até a próxima. Tchau.